Felipe Gamba. Meio-dia, 5 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, André Silva. Vitória ontem, Felipe Gamba, vitória que deixa o Inter sonhando com algo melhor ainda dentro do Campeonato Brasileiro do que apenas uma vaga para Libertadores. Afinal, o time está a 2 pontos do líder Palmeiras e daqui a algumas rodadas tem inclusive confronto direto contra o time paulista jogando lá no Allianz Parque. A vitória trouxe alívio, mas ampliou a questão das preocupações pelo aspecto físico. Tyson é o novo problema com lesão muscular. Pedro Henrique revelou, já na zona mista, a exaustão dos jogadores em função do desgaste ainda do jogo contra o Colo-Colo. Leonardo Oliveira é o nosso convidado nesta terça-feira aqui no programa. Bom, Leonardo, vamos começar fazendo uma análise aí sobre a vitória do Internacional. Tá voltando o meu som, vamos ver se a gente consegue resolver isso no ar. Agora sim, melhorou. Leonardo Oliveira, vamos lá, Leonardo. O Internacional conseguindo a sua vitória no último lance da partida ontem contra o América Mineiro no Beira-Rio. Boa tarde, Léo, bem-vindo. Boa tarde, Felipe Gamba, boa tarde aos amigos da Gaúcha. Foi premiado pela insistência, pela persistência, pela perseverança de um time que não desistiu. Mas não foi uma boa atuação do Inter, não. O Inter bateu no muro que o Wagner Mancini montou na frente da área. O América termina o jogo com uma linha de 4 zagueiros, né? E mais um volante, o Lucas Cal, que era zagueiro na origem, virou volante por ter boa saída de jogo. Se fechou muito o América, isso dificultou o Inter, mas mostrou também que o Inter tem dificuldades, Gamba, quando ele precisa ser mais propositivo, quando ele precisa encontrar espaços, quando ele precisa quebrar a marcação. O Inter é um time de muita velocidade, transição rápida, de saída rápida de trás, e aí o Inter vai bem. Quando o Inter acelerou o jogo, ele criou 2 chances. As duas até caíram, uma na cabeça do David e outra no pé. Mas foi só quando acelerou, porque o Inter, por característica, é um time que troca muito passe e ele não consegue ter rapidez nessa troca de passe. E ele tem dificuldades. As trocas do Mano também, no meu entender, elas foram muito no lugar comum, meia por meia, centroavante por centroavante, enfim, mas ele mexeu, as ferramentas que ele tinha eram aquelas. O mais importante é o espírito que ele impregnou nessa equipe, de esse time acreditar, Gamba. Esse era um time que tomava um gol e fraquejava, ia nocaute, agora não. Agora é um time que acredita. Porque o Mano, ele também consegue resgatar não só o Internacional, tecnicamente, taticamente, mas o Internacional emocionalmente. E no momento, Leonardo Oliveira, e esse é o ponto que eu quero abordar contigo, o Inter é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 2 pontos atrás do líder Palmeiras. O Mano ontem na entrevista coletiva foi muito feliz quando ele definiu que o Campeonato Brasileiro ele é analisado por recortes. E de fato, nesse momento, o recorte indica que o Internacional luta pelo título, mas ainda há muito campeonato pela frente, há um turno inteiro pela frente e 3 jogos na sequência contra Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, jogos pesadíssimos, Leonardo. Jogos de confronto direto, né? Jogos com a turma lá de cima, tirando São Paulo, que está ali em 7º, mas em 7º com 23 pontos. Ou seja, a 5 pontos do 4º colocado, o campeonato está muito achatado, né? A pontuação mais baixa de um líder desde o início dos pontos corridos em 2003 é o Palmeiras com 30 pontos. Ele tinha 30 pontos lá em 2004, era o mesmo Palmeiras, mas o saldo daquele Palmeiras era melhor. Abel, porque esse é um campeonato imprevisível. O João Pretz me pediu aqui um depoimento sobre se o Inter seria candidato ao título. Nesse contexto, sim. O campeonato está aberto. O campeonato é imprevisível. Não tem um dono do campeonato. A gente imaginou que o Corinthians e o Palmeiras seriam donos do campeonato. E eles não estão embalando. O campeonato está aberto e mais do que isso. O campeonato não está aberto só para 2, 3, 4. O campeonato tem uma meia dúzia de time que na virada do turno pode se candidatar, até porque começam agora os mata-matas em série. É isso. E aí tudo muda, né, Gamba? E aí tem a questão da prioridade. André Silva, como é que o Internacional internamente trata a questão envolvendo o Campeonato Brasileiro, o momento da equipe e a Sul-Americana? Porque ali na frente já terão os 2 jogos contra o Melgar, André. Os jogos contra o Melgar lá no começo do mês de agosto, né, nos dias 4 e 11. O Inter, nesse momento, Gamba, a prioridade é ter os jogadores bem fisicamente. Eu vou exemplificar.
Ontem, na entrevista coletiva, o Mano Menezes falou a respeito da situação dos zagueiros. Lembra que eu dei a dúvida ontem e relacionei aspecto físico de Rodrigo Moledo e de Gabriel Mercado? Sim. Né? Sim. E ele citou esse fato ontem, né? E deixou transparecer, pela entrevista de ontem, que sábado jogarão Kaique Rocha e Vitão na partida contra o Atlético Paranense. Exatamente por isso. O Moledo, o Mano já tinha falado lá em Fortaleza contra o Ceará, né, de que o Moledo ainda tem alguns resquícios daquela lesão grave que ele teve no joelho, que isso ainda dá uma certa instabilidade para ele. O gramado do Atlético Paranaense é o gramado sintético, né, então tem tudo isso. Né? O Gabriel Mercado é um jogador que vem tendo sequência e lá em Fortaleza o Mano também referiu que a ideia era jogar um tempo com cada um e o jogo acabou fazendo com que ele não pudesse ter essa ideia colocada em prática, mas que antes do jogo era a ideia dele. Eu lembro de ter ouvido isso da boca do próprio Mano Menezes antes da bola rolar lá no gramado da Arena Castelão. Então, o momento do Inter é de deixar todo mundo bem, porque a gente lembra que tem aquela série de desfalques por lesões musculares. O Wanderson deve ser o próximo a voltar na semana que vem. Ele já voltou a correr, mas quem sabe já ficar à disposição para o jogo do São Paulo. Então há um cuidado todo para que chegue em agosto, aí sim, com essa tropa, com essa turma toda pronta para jogar os confrontos contra a equipe do Melgar. Leonardo Oliveira, o Internacional tem os jogos contra o Melgar, o Inter não esconde que a Sul-Americana é uma prioridade, mas vamos lá, Léo, vamos olhar para o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. O Palmeiras tem a Copa do Brasil, confronto na volta contra o São Paulo, perdeu ainda por 1-0. O Palmeiras na Libertadores da América tem 2 jogos espetaculares contra o Atlético Mineiro. Vamos olhar para o segundo colocado, o Corinthians. O Corinthians na Copa do Brasil está classificado, fez 4-0 no Santos, na ida tem o jogo da volta. E o Corinthians na Libertadores da América tem 2 jogos espetaculares contra o Flamengo, ou seja, primeiro e segundo colocados do Campeonato Brasileiro envolvidos em 3 competições, Leonardo Oliveira. E esse é o grande privilégio do Inter, a grande vantagem do Inter, e embora o Inter estivesse louco essa semana tá pensando só em Copa do Brasil, né? Pela grana, pelo que representa a competição. Mas Gamba, o Campeonato Brasileiro é o nosso calendário, e aí quando a gente bate na tecla do calendário, quando a gente bate em tudo, nessa questão toda de muito jogo em pouco tempo, de recuperação para os jogadores, é por isso que tu não consegue fazer uma projeção no Campeonato Brasileiro, tu não tem uma curva no Campeonato Brasileiro, tu tem várias curvas. A curva do momento indica que o Inter pode atropelar, só que o Inter também já vem sentindo a maratona. O Inter precisou fazer aquela remontada contra o Colo-Colo e o time sentiu. Ontem os jogadores ainda estavam se ressentindo e foi na terça-feira passada o jogo. Agora o Inter tá com problemas, tá sem Bustos, perdeu o Tyson, tá sem Alan Patrick, o Wanderson ainda não voltou, o Pedro Henrique é um cara que precisa ser administrado, porque o jogador que tem 1 contra 1 é o que faz o diferente no time do Inter. Então o Inter também tem suas questões físicas que ele vai precisar administrar. Opa! Não, e eu até citei o Wanderson lá na primeira participação. Lembra o que o Wanderson disse ontem pro Felipe Duarte na zona mista? Felipe, se você saiu carregado, enfim, estava com dificuldade. Eu estava com dor por todo o corpo, era questão de câimbra, e aí ele disse, é o desgaste do Colo-Colo. O Pedro Henrique, né, ele mencionou isso pro Felipe e exato, os jogadores estão sentindo. Então tudo isso, Gamba, deixa aberto o campeonato, porque é o retrato daquela semana. Exato. A gente não consegue fazer um retrato de o mês, ali na metade de setembro. É difícil fazer uma projeção a longo prazo, é muito difícil. Não tem porque é jogo em cima de jogo, tu não sabe, daqui a pouco tu perde 2, 3 jogadores titulares. E todos os times passarão por isso, todos os times vão perder jogadores, a questão é quem vai ter elenco para suportar isso. E aí sabemos que, por exemplo, o Palmeiras tem elenco, mas será que consegue manter o alto nível nas 3 competições, Leonardo Oliveira? Já vem sentindo, né? Claro. Já vem sentindo, empatou com o Fortaleza, que é o Lanterna. Perdeu para o Atlético Paranaense em casa. O Palmeiras vinha até 15 dias e todo mundo dizia quem é que para o Palmeiras. Que ia sobrar no Brasileiro. Pararam o Palmeiras. Isso nivela, infelizmente, Gamba. É bonito, é equilibrado, dá uma incerteza, dá emoção, legal. Mas é uma incerteza nivelada por baixo. É o preço do calendário. Bom, o outro lado, o Grêmio, o principal destaque do Grêmio, Bruno Flores. A sequência, Gamba, de 4 jogos em 10 dias que o Grêmio tem pela frente neste mês de julho. Isto tem feito, inclusive, Gamba, com que o técnico Roger Machado
tenha priorizado alguns aspectos, pelo menos nos 2 primeiros treinos desta semana. Ontem e hoje um aquecimento um pouco mais longo e treinos de alta intensidade, especialmente hoje, Gamba, com o técnico Roger cobrando muito que os jogadores do Grêmio pensassem o que fazer com a bola, mesmo em campo reduzido. Tudo isso, Gamba, porque a partir de sábado o Grêmio tem 4 jogos em 10 dias. Pega o Tombense no sábado, dia 16, enfrenta o Brusque fora de casa no dia 19, a Ponte Preta no dia 23 em casa, é a abertura do retorno, e também a Chapecoense no dia 26 de julho fora de casa. Curioso, Gamba, que nesse período de 10 dias o Grêmio joga 4 partidas. Depois fica 10 dias sem jogar até enfrentar o Guarani fora de casa no dia 5. Leonardo Oliveira, vamos interpretar isso aí, Leonardo, porque o Grêmio tem agora o Tombense no sábado, o Grêmio vai fechar o turno contra o Brusque, abre o retorno com a Ponte Preta, possivelmente com os reforços, daqui a pouco vou falar com o Bruno especialmente sobre a questão do Lucas Leiva, e aí tem um jogo contra a Chapecoense, depois para por cerca de 10 dias até a sua próxima partida. O que esses 4 jogos na sequência podem indicar para o Grêmio, hein, Léo? Pode indicar que o Grêmio pleiteia a vaga no G2, né? Hoje o Grêmio está ali peleando para fincar os pés nesse G4, né? E tá bem, tá com uma gordurinha, né? Já abriu uma margem em relação ao 5º colocado. Mas o Grêmio tem de pensar, não é em título, a gente não está falando de título aqui, porque título na Série B é subir, né? Título na Série B é subir, tu ser primeiro ou tu ser quarto, te leva para o mesmo lugar. E o Grêmio, vamos combinar, o Grêmio não precisa do título da Série B, o Grêmio pensa muito mais além, muito mais longe, em títulos, em taças maiores. O título é uma consequência, o objetivo do Grêmio é abrir margem para o 5º colocado. Mas aí, Gamba, eu acho que o Grêmio tem que começar a objetivar, a descolar do terceiro, deixar... Porque agora no retorno vai ter janela, estão chegando os jogadores, né, os times vão se mexendo. Deixar essa bronca de quem vem de trás pro 3º ou pro 4º colocado, entendeu? E colar lá no Cruzeiro. O Grêmio tem que estar nos calcanhares do Cruzeiro, porque estando nesse ritmo, nessa batida do Cruzeiro, ele vai ter uma reta final de Série B tranquila. E aí tem outro ponto. O Grêmio precisa antecipar seus trabalhos, porque o Grêmio começa a entrar em seguida... daqui a 2 meses, num processo eleitoral que vai ser muito pesado. E aí o Grêmio tem, por exemplo, no retorno, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport, todos esses times na Arena. Todos esses jogos serão na Arena. Quer dizer, o confronto direto para abrir margem, para consolidar-se ainda mais no G4, serão em casa. Bruno Flores, isso faz a diferença, né, Léo? Não faz, Gabi, para completar, eu vou bater nesse ponto. O Grêmio precisa antecipar tudo que puder, porque o processo eleitoral, infelizmente, a gente viu isso em 2008. Entra no vestiário. Tem que blindar o vestiário. E isso que tu falou é muito importante. Chegar até esse processo eleitoral com uma situação confortável, com um acesso encaminhado para não permitir que o processo eleitoral, que a política do clube adentre o vestiário da Arena. Bruno Flores, vamos lá, Bruno. Todas as projeções indicam Grêmio e Ponte Preta, a abertura do retorno, a estreia de Lucas Leiva. Qual é a situação do Lucas nesse momento, hein, Bruno? Esse é um jogo importante, Gamba, no meio desta maratona de 4 jogos, porque há uma preocupação que os jogos contra Tombense e Brusque, por exemplo, façam com que o Grêmio perca muitos jogadores, até pela sequência de jogos ali adiante. E esse jogo contra a Ponte marca a volta de 3 atletas, que estarão à disposição novamente. Guilherme, Tassiano e Lucas Leiva. Especialmente sobre o Lucas Leiva, Gamba, o que eu pude colher tanto no Grêmio quanto com pessoas próximas ao jogador é que ele chegou numa condição física muito boa depois de ter saído do futebol italiano e ter acertado com o Grêmio. O período em que ele esteve fora da Lazio e fora do Grêmio, esse período ocioso dele, sem nenhum clube, foi um período em que o jogador trabalhou com um profissional específico, ou mais de um profissional específico, na verdade, na condição física do atleta. E ele fez trabalhos específicos de força, trabalhos aeróbicos e, além disso, trabalhos preventivos por conta da idade do atleta, Gamba. Ele sabe que não é nenhum garoto e que, por conta disso, precisaria fazer alguns trabalhos específicos também para se manter jogando bem.
A partir daí, Gamba, o jogador chegou no Grêmio, foi recebido pela comissão técnica do técnico Roger Machado, e aqui também, Gamba, tem feito alguns trabalhos diferenciados para que contra a Ponte Preta ele já esteja nas suas melhores condições, o que deve acontecer naturalmente. Até porque, Gamba, essa estreia dos 3 atletas contra a Ponte deve acontecer por conta de uma burocracia. O Grêmio acredita que contra o Brusque não deve ter os jogadores à disposição, porque a janela só vai ter aberto um dia antes. Certo. Então o Grêmio tem ótimas perspectivas de ter o Lucas Leiva em campo e em boas condições. E há motivos de sobra para o torcedor gremista confiar que esse Lucas Leiva estará em condições, porque estamos falando de um jogador profissional na acepção da palavra, diferentemente do que aconteceu com a passagem desastrosa do Douglas Costa pelo Grêmio no ano passado. Muito bem, gente. Esportes ao meio-dia. Direção do programa hoje, Camila Nunes. Equipe técnica, Ronaldo Fagundes, Sérgio Altenhofen, Rudinei August, Domingos Sávio, Christian Rafael, Eduardo Polidori, Rafael Manito e André Borges. Intervalo comercial. André Silva, qual será o próximo assunto do Internacional aqui no programa, André? Vamos fazer uma projeção, Gama, já pensando no final de semana, né? Tem jogo no tapete, né? Ah, é verdade, o gramado sintético da Arena da Baixada. Bruno Flores, próximo assunto do Grêmio, Bruno. O novo exame do goleiro Breno e o resultado da reunião de Fernando Henrique aqui no CT Luiz Carvalho. Tudo isso e muito mais em seguida. Intervalo, gente, é rapidinho, a gente já volta. De volta com o Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, gente. Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais, oportunidades incríveis para você garantir as melhores ferramentas e facilitar ainda mais o seu trabalho. Brosalto, sempre o melhor negócio, tem tracker com sensor de estacionamento dianteiro e parcelas de R$990 no plano Chevrolet sempre. A pronta entrega e com IPI reduzido. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acessando prosalto.com.br. Promoção Todos na Torcida Unicred Visa. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em Betson.com, é com 2 S's e N no final. Bom, vamos falar mais de dupla Grenal. Para ferramentas e tools na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse ciers.org.br. Senhor André Silva, vamos fazer uma projeção então do time do Internacional para encarar o Atlético Paranaense do Filipão na Arena, André. Eu acho que aí, Gamba, entra a questão do desgaste, né? Eu citei já nos zagueiros, que foi algo que o Mano disse ontem na entrevista. Há pouco a gente recordou o que disse o Pedro Henrique, e acho que o Pedro Henrique é um ponto de atenção, porque ele é no momento um jogador único nas suas características. O Wanderson ainda está por voltar, né, na outra semana, quem sabe, contra o São Paulo, ou muito mais provavelmente aí sim para o jogo do Palmeiras, que fecha o turno, para que ele possa estar totalmente liberado. Então há cuidados com esses jogadores. Ele disse ontem, o Pedro Henrique, foi muito mais a questão do desgaste, questão de câimbras, então tem reapresentação. Hoje, evidentemente, não tem nenhum treino para os jogadores, é apenas uma revisão médica, né, e um trabalho bem leve na academia do clube, mas vai ser avaliada a sua condição para saber se sim ou não, né? Na minha projeção, ele vai estar para o final de semana. Bom, Daniel, Heitor, Bustos, vale lembrar, segue de fora. Os zagueiros devem ser então o Kaique e o Vitão, pelo que deixou ontem transparecer o Mano. Moisés na lateral esquerda, Gabriel e Edenilson. A princípio o Maurício, não tendo o Tyson, e o Tyson será reavaliado à tarde. E aliás, esse é um detalhe, né, Gama, também. Eu citei com o Macedo, provocado por ele pela manhã no Chamada Geral, e aí busquei um levantamento que tem GZH ainda do mês de maio, quando o Tyson completou, em maio, até ele voltar a jogar, ele completou 120 dias fora de combate, desde que havia regressado ao Beira-Rio por questões musculares, por questões de lesão, 4 musculares e uma lesão que ele tinha tido no ombro. Então esta é a
5ª lesão muscular do Tyson desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Maurício é o candidato a ser o seu substituto. Depena, que é outro ponto de atenção no aspecto físico. A princípio, o Pedro Henrique, se não for ele, o jogador da velocidade é o Caio. E aí, o grande ponto de interrogação. Quem joga? Wesley Moraes ou David? Esse vai ser o debate até a partida do final de semana contra o Atlético Paranaense. Bruno Cadorini, que cumpriu suspensão, que está de volta, mas que também, quando entrou, não agradou, né? Não agradou. Nesse momento não agradou. Bruno Flores, vamos começar falando sobre a situação do goleiro Breno, porque ontem a gente abordou esse assunto aqui no programa. Qual é a situação atual do Breno, hein, meu caro Bruno Flores? Ele se recupera, Gamba, de uma segunda lesão que teve na panturrilha no dia 27 de junho. 15 dias já desta lesão e, Gamba, amanhã ele vai passar por um novo exame de controle, que pode até dar uma noção maior de qual será um prazo de retorno desse jogador. Mas a boa notícia é que ele não tem sentido mais dores no local. E a questão do Fernando Henrique, que é um outro assunto que a gente tem noticiado todos os dias, já se transformou numa novela. Tem novidade com relação a isso, Bruno? Por hora esta novela acaba, Gamba. O jogador será reintegrado ao Grêmio e só sairá se uma nova negociação acontecer em caso de nova proposta. Leonardo Oliveira, quero te ouvir primeiro sobre a projeção de time do Inter para o jogo do final de semana, Léo. Eu acho que é o time possível, né, Gamba? O Mano tá rodando os zagueiros e precisa, porque o mercado já não é mais um menino e que entrada que ele deu, que segurança, que estabilidade que ele deu para a zaga. O Moledo, quando entra bem, mas o Moledo tem toda uma questão de não conseguir ter sequência de jogos e assim ele será, talvez até para o restante da sua carreira. A lesão que ele teve foi muito séria, já é um cara de 34 anos. No restante, o Inter perde um meia, né? O Tyson se lesionou, o Lampatrick já estava fora. O Maurício, para mim, é a melhor alternativa, até porque o Maurício na seleção sub-20, ele era esse cara mais centralizado. Então vai ser o Maurício. Não vejo o Bosquilha como alternativa, até vejo o Bosquilha como uma tentativa do Inter de aliviar a folha. O Inter precisa abrir espaço na folha para trazer um centroavante. Fernando Henrique fica no Grêmio, Leonardo Oliveira. O Fernando Henrique, ele precisa também colocar a cabeça dele no lugar, ele precisa entender o clube em que ele está e a oportunidade que a vida está lhe dando. O Fernando Henrique demora a deslanchar. Porque tem questões de campo, porque tem toda a questão de técnica, enfim, mas ele precisa também se ajudar. O Grêmio acerta, Gamba, porque é um potencial e da gurizada é o melhor. Sem dúvida alguma. Intervalo comercial, gente, já voltamos com Esportes ao meio-dia, porque hoje tem Copa do Brasil, hein? 2 definições importantes acontecem hoje e a gente vai falar sobre isso em seguida. Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson, vamos com o debate aqui no programa. Baterias Excel, gente, 30 anos de energia em movimento, Copa do Brasil, hoje jogos de volta. Atlético Paranaense e Bahia, na ida 2-1 para o Furacão. Cruzeiro e Fluminense, na ida 2-1 para o Fluminense. Lembrando, Camila Nunes, placar geral para... Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Redmac, materiais de construção, agente de casa. O que é destaque no Twitter, Camila? Copa América de Futebol Feminino, Gamba, a seleção brasileira entra em campo hoje às 18 horas contra a seleção do Uruguai. Lembrando que o Brasil é líder do grupo B, estreou com goleada sobre a Argentina no sábado. Intervalo comercial rapidinho, na volta a gente tem opinião aqui no programa, tem o comentário de Adroaldo Guerra Filho e ainda o destaque de Copa do Mundo. De volta com Esportes ao meio-dia, ferramentas gerais, Prosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Hora de opinião, no espaço de Pedro Ernesto Denardinho, comentário de Adroaldo Guerra Filho, que comenta aqui Camila Nunes para... Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. E Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Diga lá, Guerra, boa tarde. Boa tarde, Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. Existem vitórias e vitórias. Aquela de ontem, obtida nos acréscimos, faltando 15 segundos pela precisão do Pedro Ernesto Denardim, foi a vitória de quem insistiu, de quem tentou, de quem botou na cabeça que era proibitivo deixar escapar os 3 pontos. E acabou premiado. Eu sei, foi um castigo para o América, que veio aqui para não perder, veio aqui para somar ponto, porque tá com a corda apertada no pescoço.
mas foi muito importante para o Internacional. Eu volto a dizer, eu acho que o Inter não tem chance nenhuma de título e ele vai me dar a prova ou não agora, faltando 3 jogos para o encerramento do turno. Por quê? Porque agora a cobra vai fumar. É Atlético Paranaense fora, é São Paulo no Beira-Rio que empatou com o Galo lá no Mineirão e para fechar contra aquele que é o favorito fora de casa, que é o Palmeiras. Se o Inter fizer uma campanha brilhante, 6, 7 pontos nesses 9 que tem a disputar, eu confesso que me dobro. Mas eu acho que agora é a hora da pomada. E infelizmente o Inter vai para esses jogos desfalcado. E aí entra um cara chamado Mano Menezes, que ontem conseguiu ganhar com Moisés, ontem conseguiu ganhar com Heitor, ontem conseguiu ganhar até com Wesley. Que falta fez o Jockey no primeiro mandato e no metade do segundo de Alessandro Barcelos. Tomara que tenham terminado de uma vez por todos com essa experiência, que foi muito mal sucedida. Mas o Inter parece que está entrando nos trilhos, Gamba. Volto no Sala. Valeu, obrigado, Guerrinha. Agora destaque de Copa do Mundo aqui em Esportes ao meio-dia. Eduardo Gabardo. Boa tarde, Gabardo. Boa tarde, Gamba. Olha, o meia Maurício do Inter foi perguntado ontem no estádio Beira-Rio, na zona mista, depois da vitória contra o América Mineiro, sobre a possibilidade de defender a seleção do Paraguai. O que acontece? O pai dele foi morar com 2 anos no Paraguai, tem a nacionalidade paraguaia, e o Maurício poderia, portanto, jogar pela seleção do Paraguai. Esta história surgiu quando o Guilhermo Barros Esqueloto, técnico da seleção paraguaia, conversou com o então técnico do Inter, Alexander Medina, perguntando informações sobre o Maurício, características, e revelou que está observando o jogador. O Paraguai está fora da Copa de 2022 e está iniciando um processo de reformulação pensando na Copa de 26. E tem outros 3 jogadores argentinos com raízes paraguaias que estão sendo observados também. Agustín Sandés, 21 anos, do Boca, Aaron Molinas, 21 anos, meio-campista do Boca, e o goleiro Walter Benítez, 29 anos, que joga no PSV da Holanda. Tem um detalhe que é muito importante, Gamba. Como eu falei, o Paraguai está fora da Copa do Mundo de 2022, mas para 2026 é outra história. A Copa do Mundo passará a ter 48 seleções nos Estados Unidos, Canadá e México. Copa de 2026. Então a América do Sul, de 4 vagas diretas, passa para 6, além de uma possibilidade de uma 7ª vaga pela repescagem. Então, das 10 seleções da Conmebol, 7 poderão ir à Copa do Mundo de 2026. Então aí vira algo real, né? A possibilidade de disputar uma Copa do Mundo de 2026 para o Maurício, caso ele aceite o convite para jogar pela seleção do Paraguai. Noticiário de Copa do Mundo para Grupo Ferite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, parceiro oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Vem juntos, somos a Cressol, a sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito, Gamba. Excelente, obrigado, Eduardo Gabardo. Uma última informação, teve um amistoso hoje na Tailândia, entre Manchester United e Liverpool. Foi a estreia não oficial de Erik ten Hag, novo técnico do United, e deu 4-0 pro United contra o Liverpool. Gols de Pelistri, Marcial, Fred, aliás, um golaço do Fred, e também gol do Sancho. Esportes ao meio-dia fica por aqui, vem aí o correspondente. Logo depois eu volto com vocês no Sala de Redação. Tchau.